Chegou agora? Rola a iniciativa então. Hoje eu vou trazer aqui algumas dicas para quem quer usar os Red Wizards, né? Ou os Magos Vermelhos. O pessoal assistiu o filme, ficou animado, quer pôr ele na sua campanha. Vou dar aqui algumas dicas de como você interpretar, o porquê, qual é a motivação deles. Estou trazendo um pouquinho aqui do background deles aqui para vocês poderem utilizar na campanha de vocês. Primeiro, muita gente perguntou quem é Tai. Na verdade, não é quem, é aonde. Os magos de Tai, na verdade, significa o local, o reino, da onde que eles vieram. É um reino extremamente militarizado e que tem aí como magocracia. O que é uma magocracia? São os magos que governam o lugar e são vistos aí como posições importantes dentro do governo. Então, para você ser importante dentro dessa sociedade, você necessariamente já precisa ser um mago. Camponês, pessoal que tem filho, quer que os seus filhos se tornem magos para poder serem pessoas importantes dentro da sociedade, que eles possam subir dentro dela e conseguir cargos melhores. Caso você não seja mago, você já não é uma pessoa que tem tanta importância ali. E é uma sociedade bem rígida e controlada pelos magos, principalmente pelos magos vermelhos. Nem todo mundo que é mago lá é um Red Wizard, por assim dizer. Eles são uma parte da sociedade, da elite e que governa praticamente a sociedade inteira. Eles são aí divididos em várias escolas. Várias escolas ali formam facções dentro da sociedade, mas num determinado momento, quando teve uma revolução, o Zastan, que é citado no filme, ele toma o poder do local e com isso a escola de necromancia fica acima das outras. Muitos acordos são feitos, toda aquela politicagem, e eles acabam aceitando as outras escolas como aliados, mas aquela aliança que pode haver uma traição a qualquer momento. Então não é aquela aliança que eles são parceirões aí, eles são parceiros enquanto interessa. Mas a necromancia acaba se destacando. E com isso, o reino de Tai começa a ter o quê? A sua mão de obra começa a se transformar em mortos-vivos. Entre eles, zumbis, que fazem o trabalho pesado, o trabalho braçal, e os ghouls, que normalmente são a infantaria deles, que são mortos-vivos um pouquinho mais poderosos de combate e que podem ajudar melhor nas estratégias dos líderes. A grande maioria dos líderes que querem ter uma posição de prestígio dentro dessa sociedade acaba se tornando ou vampiros ou liches, tá? Então é uma prática comum deles se tornarem esse tipo de morto-vivo mais poderoso quando ele tem a intenção de ascender aí dentro da sociedade. Então você pode ter uma ideia que é uma sociedade onde o controle é muito grande e que se você não servir para muita coisa, você pode acabar virando um morto-vivo aí que vai fazer o trabalho braçal ou ser de infantaria. Aí foi um pouquinho para você ter ideia, caso você queira ambientar uma campanha dentro do reino de Tai. Tendo aí uma noção de que ele não é muito bem visto pelos reinos ao seu redor, ele tem uma posição aí de avançar sobre os outros reinos. Ainda não houve um grande avanço, pelo menos na lore atual aí de Forgotten Realms, que mostre que ele conseguiu esse avanço. Então, para vocês terem uma ideia, é um local aí de extrema instabilidade política, mas ainda não tem um conflito aberto e direto. Para vocês terem uma ideia do nível de controle que eles têm dentro, diz que eles controlam até mesmo o clima para que haja chuvas noturnas e que isso impeça, por exemplo, de revoluções que ocorram na calada da noite ou mesmo de assaltos, de coisas desse tipo. Então existe um outro controle. Se você não ficou assustado o suficiente sabendo que você pode encontrar mortos-vivos andando pela rua desse reino, ainda pode ser algo que torne um pouquinho mais assustador. Lembra que eu falei que as pessoas querem que os filhos se tornem magos e com isso eles vão para a escola? Então imagina várias crianças aí de 9 anos vestindo mantos de necromancia e tentando invocar zumbis. Isso aí pode dar um baita de um problema e uma baita de dor de cabeça. Em outro momento eu também falei sobre as escolas que governam, né? Que são os Urks. São 8 Urks representando cada uma das escolas de magia. Mas como eu falei, devido a esse golpe de Zastan, a necromancia tem um papel mais importante nesse momento, mas não impede que outras escolas estejam tramando para tomar esse poder.
Se você estiver pensando, bom, seria uma boa opção eu colocar uma escola contra a outra, pense duas vezes, porque além disso, normalmente eles preveem esse tipo de movimento e você vai atrair a atenção que talvez você não deseje dentro do local. Uma campanha que role dentro desse reino é uma campanha onde a intriga e tudo pode ocorrer a qualquer momento e os seus planos podem ser descobertos de várias maneiras. Afinal, tem espiões e magias espionando o tempo todo naquele local, pois eles sabem que todo mundo está tramando contra todo mundo, querendo o poder desse reino. Ok, Ale, você deu aí uma breve background aí, porque a história é um tanto quanto longa, mas como que eu posso utilizar os magos vermelhos dentro da minha mesa? Bom, eu vou deixar aqui a ficha da Sofina, que foi a grande vilã do filme do Dungeons & Dragons Honra entre Rebeldes, para vocês poderem estar olhando e utilizar até na mesa. Mas o que eu tenho para dizer? O que é o Mago Vermelho? Ele é aquele mago personificação do mal. Ele é o cara que vai fazer o estrago, que não vai estar lá para brincadeira. E uma outra coisa que vocês precisam levar em consideração. Os magos vermelhos, eles se preparam para enfrentar seus inimigos e eles não vão entrar em combate se eles não tiverem certeza de que eles podem ganhar. Não significa que eles vão ganhar, mas eles têm a certeza disso, que estão superiores. Além disso, eles não pensam duas vezes de usar estratégias que você pode considerar baixas. Eles não têm essa parte de honra na questão de querer vencer honradamente. Eles vão fazer qualquer coisa que seja necessária para ganhar dos seus adversários. E você, como mestre, pode fazer isso dentro da mesa contra os seus jogadores. Mostrar para eles que é um perigo real, que é um local que você não pode confiar, que você vai ter a honra funcionando. Então, não tenha medo de utilizar táticas baixas para ganhar dos seus jogadores. Eu sei que não é mestre contra jogador, mas nesse momento você vai estar representando um ser, um NPC no caso, que não vai ter pudor de utilizar essas táticas e utilizar magias que vão afetar os seus jogadores. Então, por exemplo, causando penalidades neles, usando magias aí que talvez você ache apelona, pode usar com eles sem dó nenhuma, tá? E os jogadores têm que ter ciência de que aquele inimigo é um perigo real para eles. E como eu falei para vocês, quando Zastan tomou o poder e a necromancia foi que governou, muitos das outras escolas acabaram fugindo para outros reinos. Eles não são bem vistos, mas eles podem aparecer em campanha tentando, por exemplo, conseguir poder para recuperar o poder em Tai, ou eles se aliando a outros cultos. Mas saiba que, independente da escola, eles são um perigo real e provavelmente eles vão ser o maior perigo daquela aventura ou daquela campanha até. Por exemplo, se ele fizer parte de uma instituição com grandes poderes, ou de uma guilda, ou de algo assim, ou mesmo que faça parte de um governo, como conselheiro ou algo assim, ele pode parecer que ele não é o líder de tudo aquilo, mas na verdade ele está orquestrando aquilo pelos bastidores. E se ele souber que os jogadores estão atrás dele ou que os jogadores são os inimigos, não tenha medo nenhum de transformar tudo quanto é capanga, bandido, mercenário, caçador de recompensa para ir atrás, pois ele vai usar toda a força e todo o peso que a instituição que ele faz parte, seja uma guilda, tem para conseguir derrotar os seus adversários. Além disso, ele vai ter uma rede de informação de que todo comerciante, taverneiro ou coisa assim vai estar dando informação para ele sobre os planos dos jogadores ou vigiando os jogadores. Muitas vezes você pode usar até aquela tática do NPC que os jogadores confiam e que na verdade ele está passando informações o tempo todo. Mas no caso como eu falei, de enfrentar um mago vermelho, com certeza ele vai tentar ter todas as informações possíveis sobre os jogadores, até mesmo de como eles combatem, que magias que eles usam, coisas desse tipo, itens mágicos que eles possuem, para a hora que ele tiver que combater, ele ter uma tática muito boa. O meu conselho para você, mestre, que vai utilizar, é que você saiba muito bem o que o seu mago vermelho vai estar utilizando. Você conheça bem as magias, conheça bem itens mágicos,
pense bem na sua estratégia, não tenha medo de pôr magias aí que vão proteger antes do combate começar, porque ele realmente vai ter um preparo. Bom, galera, o que eu achei do Red Wizard? Eu acho que é aquele mago realmente do mal, aquele cara que não tem medo de fazer o que é errado, por assim dizer. Ele vai querer destruir o mundo ou conquistar os seus objetivos, né? Ele vai tentar trazer forças que são aí demônios, efretes, mesmo mortos-vivos dos mais diferentes tipos para enfrentar aí os jogadores. Então ele não tem medo de usar esse tipo de coisa, tá bom? Então use para fazer isso, mostre para os jogadores que ele realmente é um perigo. E como eu já venho falando em alguns vídeos, a gente tem aí o Grimório de Crast com 10 magias aí adaptadas para D&D 5ª edição e Tormenta 20, que pode ser usado por eles também para dificultar a vida dos adversários. A gente tem algumas magias ali que pode fazer um belo de um estrago, tá bom? Então vai lá, dá uma conferida lá no site do Cafofo do Necromante, que você comprando esse PDF você já recebe na hora no seu e-mail, beleza? E já pode utilizar na sua mesa. Além disso, galera, eu quero que você deixe no comentário, vocês já enfrentaram um Red Wizard? Já teve na sua mesa? Você já pensou em usá-lo como mestre? Coloca aqui pra gente, fala como foi sua experiência, fala aí se morreu todo mundo, se eles conseguiram derrotar, conta pra gente um pouquinho do que tá rolando na sua mesa. É legal, a gente bate aquele papo, a gente sabe o que tá acontecendo com o outro, a gente conta aqui o que acontece nas nossas mesas pra vocês, nos comentários, pra galera que abre aí como tá as coisas, beleza? Se você gostou do vídeo, deixa aquela curtida quando a gente sabe que você gostou ou não do vídeo, beleza? Nossa, beleza. E se você ficou até aqui no canal até agora, se inscreve, aciona o sininho, dá uma força aqui pra gente trazer conteúdo de RPG pra vocês aí e dar uma força aí pra mesa de cada um de vocês. Espero que tenham gostado, até a próxima e que rolem os dados!